Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre 10 dicas que eu estou trazendo para vocês de livros que vocês podem ler até o final do ano, tá? Então nós estamos agora, né, no final do mês de setembro, tem mais ou menos 100 dias aí para poder chegar o ano novo, né, o final do ano, e eu vou trazer 10 dicas para vocês aqui, tá? Para vocês, enfim, né, turbinarem as leituras de vocês aí até o final do ano, ver se dá para ler mais coisa, né, para chegar no final do ano com um score, né, um scout de leitura bacana, tá? Quem tá no Scooby, por exemplo, para marcar os livros lá e tal, aumentar a lista, porque é sempre legal também. E vou trazer para vocês então aqui hoje livros de contos, romances, poesia, filosofia, crônica, tá? Muita coisa legal. E antes disso eu já deixo para vocês aqui, na verdade são 11, né? Porque eu estou deixando aqui a dica do meu livro também, meu novo livro de poemas, tá? Do outro lado de cá, meu terceiro livro de poesia, meu quinto pela editora Multifoco, meu nono livro, tá? Então o WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato aí, a gente conversa a respeito, tá? Do outro lado de cá, meu novo livro de poemas, meu terceiro livro de poemas, certo? E aí vamos lá então partir para nossa lista, tá? Eu separei alguns livros aqui de, né, tudo de qualidade, coisa boa, tá? Dicas bacanas aqui para a galera aí que quer terminar o ano, né, ampliando as suas leituras, né? Tem gente que se eu tiver tranquilo, com a minha vida tranquila, com tudo caminhando normalmente, eu consigo ler uns 50 livros num ano. Dá para chegar a 50 livros num ano, entre 40 e 50 livros num ano, dependendo ali também da dificuldade, porque tem alguns livros que são mais complicados, mais difíceis, né? Mas eu sempre leio mais de um ao mesmo tempo, às vezes eu leio 4, 5 ao mesmo tempo, né? E não tem nenhum problema com isso. Tem gente que se incomoda, tem gente que não consegue compreender muito bem, mistura ali as bolas. Eu não, e agora eu faço sempre assim, eu leio um de cada gênero literário, né? Se eu estiver lendo um de contos, eu leio o outro tem que ser romance, o outro tem que ser filosofia, e enfim, às vezes leio 2 de filosofia, né, por conta do doutorado, enfim, porque, né, demanda mais leitura, mas geralmente eu prefiro não misturar os gêneros para poder fazer essa leitura intercalada de modo legal, tá? Então, pessoal, vamos lá, vou trazer aqui 10 livros bacanas para vocês. E uma curiosidade também que eu fui pesquisar antes de fazer, porque primeiro eu fiz a lista e aí depois fui pesquisar, porque eu lembrei de ter visto umas coisas no Facebook também sobre questão de aniversário e tal. E desses 10 escritores, 5 fazem aniversário em setembro. Tá? Foi uma coincidência aqui, né? Eu não planejei isso. E são 5 escritores que fazem aniversário no mês de setembro, todos já faleceram, né? Quer dizer, todos não, menos um, o Veríssimo, né? O Luiz Fernando Veríssimo continua vivo, tá vivo ainda, né? Ainda bem, tá aí, tá com 86 anos, produzindo, e ele faz aniversário agora, dia 26 de setembro, tá? E tem mais 4 figuras aqui também que fazem aniversário no mês de setembro, tá? E na verdade, dessa lista de 10, tem 2 que estão vivos ainda, tá? O Veríssimo é um deles e eu vou falar para vocês aqui o restante, vocês vão ver quem é, o outro, tá? Quem é o outro que está vivo ainda também. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O primeiro da lista é o Guy de Maupassant, tá? O Guy de Maupassant, na verdade, faz aniversário, né? Fazia aniversário no dia 5 de agosto. Ele nasceu no dia 5 de agosto de 1850, tá? E é um dos grandes escritores da segunda metade do século XIX, um cara brilhante, assim, tá? Esse livro aqui dele, Contos Fantásticos, que é um livro de contos publicado aqui no Brasil pela LPM Pocket, tem contos sensacionais aqui, é um livro, assim, genial, muito bacana de ler, assim, as histórias são bem legais, e tem essa pegada fantástica, que é um conceito que, né, já foi discutido por muita gente aí, vários pensadores, né, desenharam aí o que significa essa coisa do fantástico, deslocando do maravilhoso, né, a gente pode fazer um vídeo também sobre isso aqui, porque é um tema legal, mas o fato é que o Guy de Maupassant é um autor dessa linha aí, dos contos fantásticos, né, e é um escritor sensacional, assim, esse livro aqui é um dos que eu mais gosto, um dos que eu mais gostei de ler, de contos, tá? Inclusive também trabalhei com eles quando eu dei aula para o ensino médio e a garotada se amarrou também, porque os contos são muito legais.
tá? Enfim, e aqui tá o trabalho do Guy de Maupassant, tá? E aqui tá, né, o Orla e outras histórias. Esse Orla é um conto, inclusive, que tem uma conexão com o Brasil ali também, tá? Que é uma figura fantástica ali, que tem conexão com o Brasil. E tem vários contos que eu destaco aqui que são muito legais, tá? Nesse livro. É um conto chamado A Mãe dos Monstros, que é muito interessante, tá? Carta de um Louco também, que é sensacional, é um conto que está na 54 e que é como se fosse, ele faz ali umas reflexões sobre as imperfeições dos sentidos humanos, né? A dificuldade de entrar em contato com a realidade a partir de um ponto de vista geral, é sempre tudo muito, enfim, periférico, sempre tudo muito parcial, e ele vai descrevendo essas questões, essas deficiências, entre aspas, né? da visão, do olfato, do paladar e tal. E, enfim, para se ver como a coisa era, né, ele estava refletindo isso no final do século XIX, e ele escreveu isso destacando essa percepção como algo da ordem da loucura, porque era algo que realmente era novo ali naquela época. Não havia nem aparecido Einstein ainda com a teoria da relatividade, né, para poder deslocar a física newtoniana, que era a regra naquele momento. Então, quer dizer, né, essa percepção dele certamente foi muito impactante ali, deve ter sido muito impactante escrever o conto também, tá? Enfim, aí o Orla tem as duas versões aqui, a primeira na 71 e a segunda na 83, ele escreveu duas versões para esse mesmo conto, tá? Tem um conto chamado A Morta também, que é interessantíssimo, é engraçado até, né? Muito legal. Enfim, tá? E o livro é todo interessante, tá? Do Guy de Maupassant, e é um livrinho, né, de bolso, um livro curto, tá? Tem... Vamos lá, né? Tem, assim, de texto, tem 130 páginas, tá? 133 páginas, né? E, enfim, livro de bolso, tranquilinho de ler, são histórias bacanas, divertidas, tá? E você entra em contato com uma literatura de qualidade, que é bacana de ler, tá? E que é um escritor interessante, que tem o domínio da técnica ali, tá? E a criatividade também necessária para gerar obras novas e bacanas, tá? Então, o Guy de Maupassant é a nossa primeira dica de hoje. A nossa segunda dica é o Sérgio Santana, que na verdade nasceu no dia 30 de outubro, né? Então, o aniversário dele seria agora no final do mês que vem, né? Infelizmente, ele faleceu no ano de 2020 por conta da Covid, né? Tá aqui o livro que eu estou mostrando para vocês hoje, que é o Conto Zero, que é um dos últimos livros dele, se não foi o último, tá? O Sérgio Santana, infelizmente, faleceu. Inclusive, ele faleceu no dia 10 de maio de 2020, um dia depois do meu aniversário, né? Infelizmente, por conta da Covid, tá? Sérgio Santana, que é um dos escritores mais geniais assim do cenário recente do Brasil, o cara que escreve contos brilhantes, assim, né, filosóficos, reflexivos, que dialogam com a história da arte, que dialogam com a metalinguagem, que estão o tempo todo colocando ali a forma de escrever problematizada dentro da própria narrativa. Enfim, e tem uma trajetória ali sensacional de produção, né, sistemática, vários livros interessantes, tá? E esse aqui foi um dos últimos dele, o Conto Zero, no qual ele está já em conexão aqui com essa coisa da autoficção, né, da escrita ali que mistura a biografia, a autobiografia com a narrativa do conto, né, e aí mescla essas duas coisas, que na verdade é uma tendência que se desenvolve na esteira daquela discussão da morte do autor, né, e em todos os desmembramentos que isso vai gerando na produção da literatura da segunda metade do século XX, do início do século XXI. Tá? E aí esse título, né, o Conto Zero, também tem tudo a ver com isso, né? Remete ao ponto zero, né? Remete inclusive ao grau zero da escrita do Roland Barthes também, que tudo isso está inserido nessa discussão aí, tá? da produção que o Sérgio Santana traz aqui. Tá? E aí eu destacaria aqui para vocês, enfim, né? Todos os contos são bacanas. O Conto Zero, que é o primeiro, né? Papeizinhos Rasgados, é um conto na 133 que é legal também. Tá? O Museu da Memória no final, que é na 170, é muito interessante também. Tá?
E, enfim, vários contos legais aqui. Esse livro é todo bacana e vale muito a pena ler. O Sérgio Santana é um dos maiores escritores do Brasil aí das últimas décadas, tá? E, enfim, merece aí, tá? E é uma dica bacana para você terminar o ano lendo bem aí, lendo coisas legais, tá? A próxima dica de hoje é o Juan Rulfo, tá? Na verdade, o Juan Rulfo nasceu no dia 16 de maio de 1917, né? E esse livro aqui, o Pedro Páramo, tá? É um romance sensacional do Juan Rulfo. Na verdade, é um dos únicos textos que ele publicou e é um dos romances mais brilhantes aí da história da literatura. Tá? Tem a ver com realismo mágico, tem a ver com aquela construção que é uma narrativa que tem a ver com o fantástico também, mas é uma mescla, né? Então é um sujeito que caminha ali atrás do pai lá e ao mesmo tempo ele vai entrando em contato ali com uma série de figuras de uma cidade que tem que aparentemente é uma cidade, daqui a pouco você acha que é uma cidade fantasma, e ele vai se conectando com mortos e ao mesmo tempo com pessoas ali que vão passando, e essas histórias vão se entrecruzando, né? E tem uma transtemporalidade ali, porque a coisa não é totalmente linear, e ele tem umas influências do surrealismo também, que você percebe nitidamente no texto dele, né? Então é o Juan Preciado, né? O protagonista. Então, enfim, tá? É um romance interessantíssimo e também é curto, tá? Ele tem, tá aqui, ó, também tem 135 páginas, 137 páginas, na verdade, e livro de bolso também, tá? Nessa edição aqui da Best Bolso, com essa capa muito bacana, que é uma capa surrealista, né? Tem tudo a ver com surrealismo, tá? Então, Juan Rulfo, nossa terceira dica de hoje aí para você ler até o final do ano, terminar o ano bem, lendo coisas boas, tá? E tudo mais. E aí, pessoal, agora temos uma aniversariante aqui de setembro, que é a Agatha Christie, tá? Fez agora, né? O dia 15 de setembro foi o aniversário da Agatha Christie, tá? Ela nasceu, na verdade, no ano de 1890, né? Então são 133 anos do nascimento dela. E esse romance aqui é Os Crimes ABC, que é uma aventura do Hercule Poirot, tá? E aí o enredo dessa história gira em torno é uma fórmula, na verdade, que já é conhecida, né, do ramo de quem entende de romance policial, que é aquele assassino que vai matando pessoas pela ordem alfabética, né? Tem vários filmes sobre isso também, tem com esse tipo de enredo, enfim, né? E a Agatha Christie construiu dela aqui nesse Crimes ABC, que é muito interessante. E o Poirot é esse personagem sensacional aí, né, que dispensa comentários. Inclusive está no cinema, né, o filme A Noite das Bruxas, que também é ligado a um dos romances dela. Eu vou tentar ver aí. E, bom, então a dica é essa aqui, tá? Os Crimes ABC, que também é um livro tranquilo de ler, não é complexo, não é aquela coisa que você vai ter que, enfim, né, ficar concentrado ali e uma leitura mais gradual, né? É uma leitura que você consegue fazer rápido e divertido, bacana, tá? Agatha Christie aí, nossa quarta dica de hoje, tá? 10 livros para você ler até o final do ano, beleza? Vamos lá, nossa quinta dica de hoje também é um aniversariante de setembro, certo? Inclusive um aniversariante agora, né? Anteontem, dia 19 de setembro, aniversário do Paulo Freire, tá aqui, tá? Então, Pedagogia da Autonomia, esse livro muito interessante aqui do Paulo Freire, que é uma das figuras mais importantes da nossa história aí, da nossa produção teórica, da nossa produção pedagógica, filosófica. Tá rolando vários vídeos aí no Instagram, no Facebook, de conversas dele com o Lula, por exemplo, na época do início da carreira política do Lula, tá? E, bom, né, o Paulo Freire é outro que também dispensa comentários, mas o fato é que tem essa conexão com o pensamento de esquerda, e também criou um método, né, de pedagogia que tirou um monte de gente do analfabetismo, né, gerando ali uma pedagogia que não é só uma pedagogia linear e superficial, mas uma pedagogia conectada com o pensamento crítico, com a política, com a percepção, né, de uma série de questões importantes. Você pega, por exemplo, aqui, né, nessa ideia de autonomia dele, você vai no índice, né, no sumário, enfim, né, no início, você, enfim, né, ensinar
exige rigorosidade metódica, quer dizer, entender os métodos, pesquisa, criticidade, estética, ética, aceitação do novo, reflexão crítica sobre a prática, inclusive entendendo, digo eu, né, a reflexão crítica como uma prática também, né, para não cair no pragmatismo que acaba sendo ingênuo, tá? Reconhecer a conexão com a sua identidade cultural, também é importante, a gente tem falado disso aqui nos últimos vídeos, né? Consciência do inacabamento, né? E, enfim, uma série de outras coisas, né? A autonomia do educando, né? Respeitar ali o fato de que você está conversando também com outro ser humano que tem ali as suas opiniões, e isso, enfim, tem que ser mediado por uma relação de respeito mútuo, né? E um monte de outras coisas que ele fala bacanas aqui, quer dizer, o comprometimento, né? A curiosidade é importantíssimo, né? Porque você não vai ser um bom professor se você não for uma pessoa curiosa, que está ali o tempo todo pesquisando para poder se aperfeiçoar na sua área, né? Compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, saber escutar, né? E, enfim, disponibilidade para o diálogo, e reconhecer que a educação é ideológica também, né? Para não cair nessa de achar que, né, existe escola sem partido, por exemplo, é uma coisa que não se sustenta, né? Então, pessoal, está aqui, tá o Paulo Freire, e não é à toa, né, que essa nova direita aí, mais radical do Brasil bate tanto no Paulo Freire, né? Porque, enfim, eles não gostam de pensamento crítico, eles querem a mão de obra barata para o mercado, é isso que eles querem, só, mais nada, né? Enfim, pessoal, agora outro aniversariante de setembro também, tá? Do dia 10 de setembro de 1930, o Ferreira Goulart, grande poeta nosso aí. Eu conheci o Ferreira Goulart pessoalmente na Bienal de 2011, já falei disso aqui, né? Tive um papo sensacional com ele lá, e enfim, tá aqui Em Alguma Parte Alguma, que foi um dos últimos livros dele antes de falecer também, né? Enfim, é um livro interessantíssimo, tá? Tem vários poemas aqui que falam sobre física, alguns que falam sobre os gatos também, que ele tinha conexão com os gatos, ele tinha gatos em casa também, ele também era artista plástico, ele pintava também. Enfim, e tem várias coisas interessantes aqui, né? Enfim, ele fala sobre o primeiro poema do livro, que é o Fica o Não Dito por Dito, é um dos melhores, assim, interessantíssimo, e o Ferreira Goulart é um poeta que ele não é só um poeta lírico, ele é um poeta filosófico também, né? Tem ali uma reflexão que você percebe nitidamente que ele está ali, refletindo sobre a questão, no momento em que ele está produzindo ali as conexões dos versos, ele está ali pensando a questão, né? Não é só um exercício de beleza estética per se, vamos dizer, né? Se é que pudesse existir algo desse tipo, né? Porque nem existe, mas enfim, o fato é que você percebe que no caso dele existe ali uma reflexão, e também não é o sentimentalismo barato da poesia comum, né? É um pensador. Então, Ferreira Goulart é uma dica excelente aí, tá? Vários poemas bacanas aqui, tá? Relva, Verde Relva, tá? Enfim, ele fala de praia também, né? Ele gostava de praia, então também tem alguns aqui que ele cita a praia, bem legal isso também, eu também gosto, então, pô, me identifico com isso aqui. Enfim, tá vendo? O espaço, a estrela, tem muita coisa aqui sobre o universo, o tempo cósmico. Ele tem várias reflexões aqui que dialogam com a física, né? Então, enfim, tá aqui Em Alguma Parte Alguma, e o título também é genial, né? Tá? Do Ferreira Goulart, grande livro aí, vale muito a pena essa dica para vocês, tá? Nosso 7º livro também é um livro de poemas. Esse aqui, na verdade, é da Yu Xuanji, tá? Uma poetisa da dinastia Tang na China, né? Uma poetisa chinesa, tá? E ela nasceu no ano de 844 depois de Cristo e morreu no ano de 869 depois de Cristo, quer dizer, morreu com 25 anos, morreu muito nova. Mas é interessante porque eu tenho até um outro livro aqui que é uma compilação de poetas dessa dinastia Tang, um livro gigantesco, assim, com, enfim, 50 poetas daquela época da China. E é interessante estudar isso, né? Porque nesse momento aqui, no finalzinho do primeiro milênio ali, né? A Europa em plena Idade Média, aquela coisa bizarra, né?
na China estava se fazendo ali, né, uma safra de poetas interessantíssimos, porque eu li todos eles, são muito bacanas, e aí o Xuandi é uma delas, quer dizer, uma poetisa interessante também, tá? E os poemas são curtos, geralmente com quatro versos, né? E aí é legal também, aqui tem a tradução é do Tan Chao e Ricardo Primo Portugal, tá? E aí você tem a edição é bilíngue, tá? Então vocês têm aqui, ó, né, o poema em chinês com os ideogramas, né, e o poema em português aqui, tá? E também tem uma introdução no início muito interessante, tá, que fala sobre o Instituto Confúcio da Unesp, né? E também explica alguns aspectos da cultura chinesa para poder entender ali e ler os poemas com mais esse adendo, né? Eu gosto às vezes de ler os poemas primeiro para depois para primeiro ter uma impressão assim meio que, né, desconectada desses dados mais oficiais, mas depois eu gosto de ler para poder acrescentar também esse conhecimento e tal, né, e fazer as duas coisas, tá? Então, Yu Xuandi, certo? Poetisa da dinastia Tang. Estamos chegando aqui ao final, pessoal. O 8º livro é de um dos dois que está vivo, né? Que é o Hans Ulrich Gumbrech, que é esse filósofo alemão. Muito interessante esse livro aqui, Produção de Presença, tá? Eu fui assistir uma palestra do Gumbrech quando ele veio no Brasil, isso já tem bastante tempo aí, deve ter pelo menos uns, sei lá, mais de 10 anos, com certeza tem. Ele veio fazer uma palestra com o Luiz Costa Lima, né, escritor brasileiro, pesquisador brasileiro, e eu fui lá assistir na Livraria da Travessa, na Zona Sul. Não lembro agora onde foi, mas foi na Zona Sul, tá? E aí o Gumbrech tem esse livro aqui, já li uns 3 ou 4 livros dele, é um ótimo filósofo, e esse livro aqui, Produção de Presença, né, tem várias questões que ele discute aqui, mas uma das coisas mais importantes que está nesse livro é uma reflexão sobre uma certa crítica que ele faz à hermenêutica, né? Quer dizer, que ele, assim, para resumir o resumo do resumo do resumo, é como se ele dissesse, quer dizer, ele diz aqui, né, que a universidade está meio que, de certa forma, existe uma certa tendência ali a uma coisa muito próxima da opinião, né? E aí isso vai ficando muito solto, né? E ele tenta contribuir com esse conceito de presença, de produção de presença, para poder deslocar essa tendência de um excesso de hermenêutica que a gente tem visto nas últimas décadas aí no pensamento teórico e tal, né? Então é bacana, ele chama atenção. Ele tem um outro livro também muito interessante sobre literatura, que ele fala sobre um outro conceito que agora eu não me lembro o nome, Stimung, né? Stimung, que também tem a ver com isso, né? Preencher ali uma meiuca de um certo excesso de duas tendências, uma marxista, outra mais, enfim, também de hermenêutica e tal. E outros detalhes também, o livro dele sobre o Stimung também é bem legal, vou um dia de repente fazer um vídeo aqui sobre isso. Mas o fato é que esse aqui da produção de presença é muito interessante, tá? E vale muito a pena aí. Ele discute várias questões legais aqui também, né? A questão o primeiro capítulo fala sobre hermenêutica, fala sobre metafísica, né, epifania e uma série de questões aqui que inclusive conectam a filosofia com a literatura, também é legal pra caramba nesse sentido, tá? E é uma edição muito legal da editora Contraponto com a PUC do Rio de Janeiro, tá? Então tá aí nossa 8ª dica de hoje. A 9ª dica de hoje é um livro de crônicas, tá, do Veríssimo, né, que faz aniversário agora, dia 26 de setembro. Ele nasceu em 1936, tá fazendo 87 anos aí o Veríssimo. Tá? Então tá aqui, Banquete com os Deuses, é um livro de crônicas dele sobre arte, literatura, cinema, pintura, tá? E para mim é o melhor livro dele, porque é um livro que, enfim, que ele faz aí, são crônicas geniais, com uma pegada filosófica e discutindo esses grandes autores. Quer ver? Aqui tem só fera que aparece aqui, Woody Allen, ele fala do Hitchcock, né? Fala do Fellini, Charlie Chaplin, o que mais aqui? Fala do realismo mágico, que eu acabei de falar aqui citando o Pedro Páramo, né? Fala sobre, quem mais aqui? Vamos ver.
fala sobre a Marilyn Monroe, Oscar Wilde, que é um escritor que eu gosto muito também. O Jean-Paul Sartre fala sobre o Edmund Wilson, né? O Lolita do Nabokov, o Ulisses do James Joyce, né? Fala sobre o Pelé, o Borges, só fera, né? Então, assim, é um livro muito bacana de ler, tá vendo? Tem mais aqui, ó, tem um monte de crônica. Fala sobre, o que mais aqui, ó? Vamos lá. Enfim, né? Saul Steinberg e muita coisa bacana. E o Rembrandt, né? Tá aqui. E a última crônica do livro é uma crônica chamada Pensar sobre Pensar, que é muito interessante, que fala sobre o pensamento crítico, né? E essa coisa de pensar sobre o pensamento. Acho que tem uma conexão com a neurologia, também com a neurobiologia, neurociência, né? E dialoga também com Paulo Freire nessa questão, tá? Então tá aí, ó, Luiz Fernando Veríssimo, grande livro, Banquete com os Deuses, é o nossa nona dica aí. Todos são textos curtinhos, né? O Veríssimo é aquele texto bem curto e certeiro, tá? Então, dica aí, nossa nona dica de hoje, tá, pessoal? E para finalizar, o nosso 10º livro é também um aniversariante do mês de setembro, tá? É o Antonin Artaud, tá aqui, que fazia aniversário no dia 4 de setembro. Ele nasceu no dia 4 de setembro de 1896, tá? E esse livro aqui do Artaud é um livro que tem textos dele. É uma edição da editora Perspectiva aqui no Brasil, tá? E traz textos do Artaud sobre literatura, poesia, né? Sobre cinema, tá? Sobre teatro, né? Que é um cara do teatro, tá? Então tá aqui, ó, né? Vou ler o índice para vocês aqui também, tá? Dar umas dicas aqui, tá? Ele vários textos sobre teatro, relação do teatro com a poesia, com a mágica, enfim, tá? São textos dele, assim, né? Textos teóricos e ao mesmo tempo certas crônicas ali também sobre peças que ele assistiu, né? Enfim, tá? Resenhas. Ele discute ali o papel de certos autores também no contexto, tá? Sobre cinema, né? Ele fala sobre uma série de filmes aqui interessantes. A pintura, né? Ele fala sobre um monte de coisa bacana, sobre surrealismo, porque ele tinha conexão com o surrealismo também, né? Poesia e tal. E o último texto do livro é o Van Gogh, o Suicidado da Sociedade, que é um dos textos mais sensacionais aí da história da arte, da história da filosofia, que discute justamente o quanto que a sociedade, né, enfim, contribuiu para uma certa derrocada ali do Van Gogh, por não ter compreendido, né, bem o pensamento dele, as ideias dele naquela época. Tá aí o Artaud discute isso aqui e, enfim, coloca a opinião dele, que também foi um cara muito, né, enfim, mal interpretado e tal. E, enfim, então isso aqui é muito legal. E é o tipo do livro que você pode ir lendo aos pouquinhos, né, ler 2, 3 artigos por dia e tal, né, que são textos curtos de 2, 3 páginas também. O texto final do Van Gogh é o único que tem ali, se não me engano, não sei se chega a 10 páginas, mas enfim, né? De leitura rápida, você pode finalizar o ano aí com leituras de qualidade, tá? Com o Antonin Artaud, Linguagem e Vida. Beleza, pessoal? Então é isso. São essas as nossas 10 dicas de hoje aí para você finalizar o ano lendo coisa bacana, tá? 10 e mais o meu também, o meu livro aqui, que é o 11º, tá? da lista. Para vocês, quem quiser, aí é só entrar em contato comigo aqui pelo Zap. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal. Grande abraço aí, tamo junto. Fui.